Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema o Criador na cruz. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero pedir pra você mais uma vez desculpa pela minha voz. Sei que ela não tá boa, às vezes aí na edição vai ficar um pouco ruim o áudio, mas é que eu tô realmente muito ruim da garganta, muito ruim da minha voz, então tá bem difícil gravar, mas a importância é que o vídeo seja postado para que você tenha conteúdo para te ajudar a entender mais sobre a lição dos jovens. Então, como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o Criador na cruz. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos duas coisas importantes da ação de Deus para conosco. Primeiro, quando nós vamos lá em Gênesis 1:26, nós vemos Deus falando que Ele fez nós a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele vai dizer lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, eu e você somos conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí, nós olhamos o decorrer da história, nós vemos ali em Gênesis 3, o ser humano caindo em pecado, em Gênesis 3:15, a promessa do Messias, a promessa do Redentor da humanidade, quando fala que o descendente pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar. E aí nós olhamos a história acontecendo e lá no Evangelho é citado de que forma a serpente feriria o calcanhar do descendente, apresentando o quê? Que Cristo morreria na cruz para salvar cada um de nós, para redimir os nossos pecados. Cristo, além de ser o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. E aí nós começamos a olhar vários aspectos, por exemplo, quando nós vamos lá em João, capítulo 19, do verso 16 ao verso 30, eu recomendo bastante que você leia esses versos, nós vamos ver a diferença da forma que Cristo age. Cristo, Ele está se entregando voluntariamente para o sacrifício. Por mais que Ele é Deus, por mais que Ele é o Criador, Ele foi se entregando porque Ele entendia e porque Ele falou assim, não, eu vou cumprir a lei. Eu vou cumprir porque eu preciso salvar esses meus filhos. Eles não sabem o que estão fazendo, eles acham que eles podem fazer qualquer coisa, mas eu estou entendendo, não tem condições. Eles não compreendem que o pecado colocou eles em uma condição onde por eles mesmos eles não podem ser salvos. Mas graças ao meu sacrifício que eu vou fazer, eu posso salvar a todos. Eu posso simplesmente abrir o meu coração e eu posso aceitar Cristo e Cristo pode me salvar. Entende qual é a ação, a importância, a relevância do sacrifício de Cristo na cruz? Porque se Cristo não tivesse se sacrificado na cruz, por mim e por você, nós não teríamos a chance de salvação. A morte de Cristo é fundamental para a nossa salvação, mas é importante citar que a morte de Cristo não foi o fim do ministério de Cristo. Cristo está hoje no santuário celestial, como nós já conversamos, fazendo ali o juízo investigativo. Então a ação de Cristo no sacrifício na cruz, ela é importante, afinal de contas, é através desse sacrifício que Cristo nos dá a chance de sermos salvos, mas nós somos julgados pelas nossas obras, que nós já conversamos aqui algumas vezes na lição desse trimestre, tá bom? Mas o que eu quero reforçar com vocês, porque quando nós vamos ali para a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, nós vemos exatamente isso. Nós vemos essa relação entre a criação de Deus, nós vemos a relação entre o sacrifício de Cristo e a relação entre o juízo que vai acontecer. Porque nós precisamos adorar, ou seja, eu preciso obedecer aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu preciso adorar aquele que criou. Por quê? Porque está chegando a hora do seu juízo. Ou seja, eu estou numa situação onde Deus me criou, onde Deus te criou, e nós precisamos falar assim, tá, Cristo me criou, mas Ele também morreu na cruz por mim. E eu não posso diminuir esse sacrifício. Já falei para vocês diversas vezes. O sacrifício de Cristo, ele é importantíssimo para a nossa salvação. E quando eu nego o sacrifício de Cristo, eu estou diminuindo o sacrifício de Cristo. Eu estou falando que o Deus de todo o universo é insignificante, que eu sou muito mais importante do que esse sacrifício de Cristo. Morreu à toa. Basicamente é isso, quando a gente nega Cristo, nós estamos negando aquele e a única forma de salvação que nós temos.
Não existe outra forma de salvação. Tanto que quando nós vamos lá na carta de Paulo a Filipenses, lá no capítulo 2, e nós lemos o verso 6 ao verso 8, Paulo reforçando essa ideia. E Paulo vai escrever exatamente o seguinte, ó. Embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba que Paulo fala, Cristo se esvaziou, ele é Deus, mas para nos salvar ele morreu na cruz. Esta ação de Cristo demonstra o amor infinito que Deus tem por nós. E tudo que ele pede é uma adoração a ele, uma obediência a ele. E quando nós vamos ali no livro de Ângelo Manuel Rodrigues, The Closing of the Cosmic Conflict, Rolling of the Three Angel Message, lá na página 42, ele vai escrever o seguinte, ó. A adoração envolve o aspecto mais fundamental da existência humana, pois tem que ver com o que os seres humanos, como criaturas vivas, devem fazer quando são confrontados pela presença do Criador. A adoração está ligada à própria natureza e propósito de nossa existência, e com a necessidade de ter um centro fora de nós mesmos que nos liberte do egoísmo. Não adorar a Deus é perder nossa razão de existir, é viver em um estado de desorientação e, portanto, estar morrendo, caminhando para a extinção total, porque estamos desconectados da própria fonte da vida. Percebe como o autor ele faz uma relação entre a adoração, a obediência e a nossa própria existência? E é exatamente isso. Se eu não estou adorando a Deus, estou adorando alguma coisa. Só que se eu estou adorando alguma coisa, estou menosprezando o sacrifício de Cristo. Eu estou menosprezando aquele que me criou conforme a imagem e semelhança dele. Estou desprezando aquele que morreu na cruz por mim. Então aqui, meu apelo para você nessa quinta-feira é avalie o que você tem adorado. Olhe realmente para a tua vida, faça um levantamento. Você tem dedicado o teu tempo para Cristo? Você tem dedicado o teu tempo em oração, estudo da palavra de Deus, na estudo da lição, estudo de profecia? Você tem tido realmente uma relação com Cristo? Você realmente tem colocado em prática tudo aquilo que você tem aprendido? Ou você tem ido à igreja, você tem ali frequentado a igreja, porém não tem colocado nada em prática disso? Você não ora, você não estuda a Bíblia, você não estuda a lição, e você tem dado foco na tua vida em qualquer outra coisa, talvez na faculdade, talvez na sua família, no seu emprego, no dinheiro. Saiba que tudo isso é passageiro. Saiba que dinheiro um dia vai acabar. Este mundo um dia vai acabar. Teu emprego um dia vai acabar. Só que a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, meus amigos, isso é maravilhoso. Como o próprio nome diz, ele é eterno. Então, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Nós precisamos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós precisamos adorar aquele que, se fazendo homem, esvaziou-se e teve a morte de cruz. Entrega a tua vida a Cristo. Abra o teu coração a Ele, porque Ele tem poder de transformar você. A ação do Espírito Santo no teu ser tem poder de te transformar, mas Ele só vai fazer isso se você assim aceitar. Ele só vai te salvar se você assim aceitar. A salvação está disponível a todos, mas ela é uma escolha nossa aceitarmos ou não a graça, vivermos ou não de acordo com a oportunidade que nos é ofertada todos os dias. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos com o Senhor, de estarmos na sua santa presença, meu Pai. Pai, obrigado por esta mensagem de hoje, onde nós entendemos um pouco mais da importância da adoração, Pai. Nós entendemos que a adoração, ela é algo diretamente próprio do nosso ser, algo que nós realmente abrimos o nosso coração e nós adoramos alguma coisa, Pai. Nós podemos adorar o Senhor ou adorar qualquer outra coisa, mas o Senhor está nos dizendo que é importante nós adorarmos a Ti por principalmente dois motivos, Pai. Porque o Senhor criou todas as coisas e o Senhor morreu por nós por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, Pai. Pai, nos auxilie, nos dê força,
derrame sua sabedoria sobre nós, Pai, para que possamos todos os dias aceitar o teu sacrifício, Pai, para que todos os dias possamos aceitar a tua graça e viver de acordo com ela, Pai, que possamos adorar ao Senhor verdadeiramente, Pai, em todas as nossas ações, para que cada vez mais possamos caminhar rumo às mansões celestiais, para que cada vez mais possamos entregar a nossa vida em tuas mãos, para que cada vez mais o Senhor possa fazer a tua boa obra em nós, para que cada vez mais nós possamos diminuir, para que o Senhor possa crescer, Pai. Para que cada vez mais possamos proclamar a tua mensagem a este mundo, às pessoas que estão em trevas, às pessoas que não conhecem a ti, às pessoas que estão sem esperanças, Pai, para entenderem que somente a salvação no teu nome, Pai. E se por acaso tem alguém que está me assistindo e tem tido uma vida hipócrita, por assim dizer, Pai, uma vida onde tem frequentado a igreja, mas não estudar a tua palavra, não tido uma comunhão contigo, não tido uma oração contigo, estudo de profecia, Pai, que o Senhor trabalhe no coração dela, Pai, habite nela, abra os olhos dela, Pai, abra o coração dela, para que ela entenda e que ela entregue a vida dela em tuas mãos, pois somente a salvação no teu nome e em nada mais, Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira e aos sábados quinzenalmente eu trago meditação para o seu coração. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações, maravilha? Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância, que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!